Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, chikungunya, zika e febre amarela, com a professora de biologia, Sância. Bom, Sância, começando, a transmissão dele, como é transmitida? Antes de mais nada, né, bom dia à turma do primeiro E e também ao professor Fábio, que está liderando, né, os trabalhos no primeiro E. E falar de dengue, chikungunya e febre zika, né, é muito comum hoje. Então a gente tem, na verdade, um surto que está acontecendo nas cidades e as preocupações, elas aumentam. Por isso que a gente escuta muito falar e, na verdade, é necessário, sim, conversar sobre a temática para que a gente também desenvolva ações. Então, não adianta a gente conhecer, né, as doenças, como elas se desenvolvem e não pensar em formas de prevenção dessas doenças. Então, a transmissão, né, como a grande maioria já sabe, é feita através da fêmea do mosquito, né, a Aedes aegypti. Então a fêmea, ela precisa se alimentar do sangue para que os seus ovos eles venham a se desenvolver. O macho, ele não transmite a doença porque ele se alimenta apenas de néctar, de plantas, de flores, né, e também de açúcar. Então só a fêmea é quem vai, né, transmitir a doença, justamente porque ela vai, né, precisar de sangue para que os ovos eles venham a se desenvolverem. Tá ok. E como a gente pode prevenir? O mais importante, né, a prevenção. Então, a prevenção é não deixar a água acumulada parada. A água limpa e até a água suja também. O mais importante é os cuidados, não deixar a água parada. Por quê? A fêmea do mosquito coloca os seus ovos próximo, nas bordas dos recipientes e os ovos eles vão eclodir, vão ser liberados, né, as larvas lá na água. Então, a água parada faz com que os ovos venham a se desenvolver. É bem interessante, né, a quantidade de ovos que uma fêmea libera de uma só vez. Então são, né, algumas bibliografias têm uma mudança em relação a essa quantidade de ovos, mas é sempre entre 70, 100 e 150 ovos. Então nós temos, né, em uma única ovoposição de 70 a 150 ovos. Então, esses ovos em contato com a água poderão eclodir. Se eles não tiverem o contato com a água, eles mesmo assim vão ficar em torno de 450 dias latentes, sem encontrar a água. E no momento que ele venha a ter contato com a água, esse ovo, depois de 450 dias inativos, eles poderão vir a se desenvolverem, né? Então isso é uma problemática, né, que nós enfrentamos e a prevenção é justamente não deixar essa água parada, essa água acumulada. Então, em uma simples tampinha, né, de garrafa PET, nós poderemos ter a liberação, a ovoposição, né, dos ovos pela fêmea e a partir dali todo o ciclo do mosquito se desenvolver. Tá, aí tem a dengue, tem a chikungunya, tem a febre amarela e um dos piores são a zika. Poderia falar um pouco sobre ela? Isso, muita gente, né, escuta se falar sobre dengue, sobre chikungunya, sobre zika. E uma das formas que eu considero importante, né, são os sintomas. O que vai diferenciar o desenvolver de cada doença dessa? Os sintomas. A transmissão é através do vírus, através da fêmea. E os sintomas, né, causam muita controvérsia, porque muita gente confunde. Quais os sintomas da dengue? Quais os sintomas da chikungunya? Então nós temos, né, dor no corpo para as duas doenças, para a dengue, para a chikungunya. Então a dor no corpo, manchas avermelhadas na pele e um diferencial, né, é a dor nas articulações. Na dengue nós vamos ter dores musculares e na chikungunya além das dores musculares, nós temos a
as dores fortes nas articulações. A febre é um sintoma também evidente nas duas doenças, né? A febre da chikungunya, ela não passa, ela não tem uma oscilação, a febre ela é alta e constante. Na dengue tem uma oscilação, né, nesses períodos de febre e a palavra chikungunya significa pessoa que se curva, ou seja, as dores das articulações são tão fortes que a pessoa já começa a se curvar justamente pela presença aí das dores nas articulações. A Zika é ainda uma doença, né? Um vírus que vai transmitir a Zika, ainda ele está sendo, né, estudado, mas a gente já sabe que o vírus Zika, ele é encontrado em pessoas em mulheres que estão grávidas, e o vírus da Zika causa má formação no feto. Então é uma problemática, né? Muitas crianças já nasceram com a microcefalia, que é o tamanho, né, do crânio diminuído, e é um problema de saúde pública, né? Então, assim, é uma mensagem, né, final que eu poderia dizer para vocês é que cada um se olhasse, né, para o seu ambiente ali que você está inserido, a sua casa. Vamos fazer a nossa ação, né, o nosso combate à água parada na nossa casa. Então já seria de bom tamanho. Então muito se divulga, mas poucas ações são realmente realizadas. Então o mais importante é a ação. Então obrigada, né, pelo convite de vocês à realização da entrevista, mas é um pouquinho do que a gente pode passar para vocês para contribuir e que essas doenças venham a ser diminuídas, né?